o que me traz a essa tribuna no dia de hoje, senhor presidente, é fazer um breve relato de uma importante reunião que aconteceu no último final de semana na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Reunião para a qual eu fui convidada com muita honra, recebi o convite, mas infelizmente por outros compromissos, por estar viajando no interior do meu estado do Amazonas, não pude comparecer a essa grandiosa reunião que aconteceu no estado de Rondônia. E aqui eu quero dizer que a reunião a que me refiro foi uma audiência pública dos seringueiros, ex-soldados da borracha, que foi uma reunião organizada pelo Sindicato dos Soldados da Borracha de Porto Velho e teve como objetivo debater a situação desses trabalhadores, já todos com idade bem avançada, que chegaram ao norte do país para cumprir uma missão estratégica em plena Segunda Guerra Mundial. E eu aqui repito, são seringueiros, mas que estão caracterizados como soldados da borracha, porque foram chamados para, durante a Segunda Guerra Mundial, exercer uma função da mais extrema importância na Amazônia brasileira, senhor presidente. Hoje, existe no Brasil, em todo o país, em torno de 6.700 ex-seringueiros classificados e reconhecidos como soldados da borracha, e todos inscritos no Instituto Nacional de Previdência Social, no INSS. E é bom que se diga que a grande maioria dessas pessoas, desses homens, desses trabalhadores, ou tem, senhor presidente, senador Davi, uma idade próxima a 80 anos ou uma idade superior a 80 anos. E aqui eu vejo o senador Eunício, eu vejo o senador Jorge Viana. Senador Jorge Viana é do estado do Acre, talvez seja a unidade da federação que tenha o maior número desses homens, trabalhadores, dessas pessoas importantes, os soldados da borracha. A maior concentração deles está no estado do Acre. Eu tive a oportunidade, senador Jorge Viana, disse isso a Vossa Excelência, agora falo daqui dessa tribuna, de assistir um belo documentário sobre a história, sobre a vida e sobre a importância dessas pessoas para o Brasil e principalmente no esforço dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. E Vossa Excelência, à época, era governador do estado do Acre, não apenas ajudou, contribuiu como governador para a elaboração desse documentário, mas como também deu um belo depoimento, senador Jorge Viana. E me referi ao senador Eunício, que é lá do estado do Ceará, porque a maioria, senador Eunício, dessas pessoas, dos soldados da borracha, são cearenses. Saíram exatamente do Ceará para ir para a Amazônia num esforço concentrado do governo brasileiro, juntamente com o governo norte-americano, para a extração da borracha, que era um produto fundamental, elementar, mas que estava em falta durante o período da Segunda Guerra Mundial. A audiência, entretanto, senhor presidente, que foi chamada pelo Sindicato dos Soldados da Borracha de Rondônia, acabou por debater como ponto central a PEC 556, PEC que é um projeto de emenda à Constituição de minha autoria e que equipara a situação dos soldados da borracha aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os chamados pracinhas, os brasileiros que foram lutar na Europa, contribuindo com o esforço dos aliados para derrotar o nazifascismo. A proposta que tramita na Câmara desde 2002, ou seja, a PEC 556 apresentei ela no ano de 2002. Ela foi aprovada já na Comissão Especial da Câmara e necessita ser votada em 2 turnos no plenário da Câmara. A relatora da matéria na Câmara dos Deputados é a deputada Perpétua Almeida, do estado do Acre, que, mesmo tendo apresentado um substitutivo, senador Jorge Viana, mantém o que é o principal na emenda constitucional, que é a equivalência, o reconhecimento
por parte do Estado brasileiro da condição de ex-combatentes, de ex-lutadores e partícipes, portanto, do processo da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o maior mérito da PEC, da proposta de emenda constitucional, é corrigir uma injustiça muito grande que vem sendo cometida com milhares de trabalhadores, soldados da borracha, seringueiros, que foram trazidos para a Amazônia com a finalidade de produzir borracha para abastecer a indústria bélica norte-americana. A atual Constituição já concede aos seringueiros, e essa foi uma conquista da Constituinte na Constituinte de 1988, reconhece e concede a esses seringueiros e somente a esses que conseguiram comprovar a sua condição de ex-soldado soldado da borracha e aqueles que sejam reconhecidamente carentes, uma pensão mensal vitalícia no valor de 2 salários mínimos. E a nossa proposta estende a essas pessoas, aos soldados da borracha, os mesmos direitos que os ex-combatentes. Aí, repito, ela sofreu uma alteração na Comissão Especial da Câmara. O que se propõe é o reconhecimento deles todos como ex-combatente. Entretanto, para que seja possível a aprovação dessa emenda constitucional, eles passariam a receber um pouco menos do que recebem os pracinhas de guerra. Aí eu quero dizer a todos os senhores que é muito importante, estima-se, não há um número preciso, exato, mas estimam-se que foram para a Amazônia mais de 65 mil brasileiros, sendo que em torno de 30 mil desses soldados da borracha morreram na floresta, senhor presidente. E morreram muitos vítimas de doenças típicas dos trópicos e de regiões com mata fechada, com floresta densa. E uma grande parte morreram picados por cobra ou por ataque de algum animal silvestre. E vários dos que sobreviveram, muitos deles ficaram cegos também por conta de doenças ou ataque de animais, e outros padecem até nos dias de hoje em cadeira de roda. Ou seja, eu aqui quero falar rapidamente que a forma como o governo encontra para caracterizar como que um seringueiro pode ser classificado ou caracterizado como soldado da borracha. É que no ano de 1943, senhor presidente, foram recrutados a partir do ano de 1943, através do decreto 3.225, de 14 de setembro de 1943, esse decreto, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, havia um outro decreto convocando brasileiros para o fronte de guerra, e este decreto de número 3.225 convocando brasileiros mais para a Amazônia, para trabalhar no esforço concentrado de extração do látex. Portanto, eles recebiam todo o amparo do Estado brasileiro, recebiam uniformes, ficavam alojados uma boa parte de tempo ou na cidade de Manaus ou na cidade de Belém, no estado do Pará, até que fossem levados para suas colocações nos mais diversos seringais da Amazônia, porque nesse período houve uma queda abrupta da produção da borracha no Brasil, o que fez com que esse produto, o que provocou uma grande falta do produto internacionalmente. Em decorrência da Primeira Guerra, era extremamente necessária a revitalização da produção por parte do Estado brasileiro, e foi assim que o Estado fez. Convocou brasileiros, principalmente do Nordeste, para esse esforço concentrado na Amazônia. E o próprio decreto 3.225, senhor presidente, de 1943, definiu a situação militar desses trabalhadores. Ou seja, repito, o decreto mesmo foi quem definiu a situação militar desses trabalhadores. Mas, entretanto, ao final da guerra, diferente dos pracinhas, esses trabalhadores, esses brasileiros, não receberam o mesmo tratamento, senador Eunício, que receberam os pracinhas de guerra, ou seja, o tratamento a eles foi diferenciado. Absolutamente. Já concluo, absolutamente nada receberam do Estado brasileiro, sendo que
parte da injustiça foi reparada na Constituição de 1988, nós esperamos que parte todos nós possamos reparar conjuntamente agora. E eu quero deixar claro, senador Jorge Viana, no ano de 2002, quando eu apresentei a emenda, eram mais de 14 mil soldados da borracha vivos. Hoje, nós temos em torno de 6 mil somente. Ou seja, um número reduzido à metade, porque eles estão com idade avançada e morrendo. É preciso que essa negociação seja feita, é preciso que o governo brasileiro reconheça essa situação. Assim como aconteceu a Assembleia, e eu já concluo, senhor presidente, aconteceu a Assembleia em Porto Velho, na próxima quinta-feira agora acontecerá no estado do Pará, uma Assembleia chamada pela Defensoria Pública do Estado do Pará e com apoio da Secretaria dos Direitos Humanos, assim como o Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria Nacional está como a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, através da ministra Maria do Rosário, está apoiando este movimento e esta luta dos soldados da borracha. Em Porto Velho esteve presente o senhor Bruno Renato Nascimento Teixeira, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Já estivemos com o ministro Gilberto Carvalho, eu, deputada Perpétua, e a gente espera que em breve possamos efetivar um acordo com o governo federal para que reconheça esses pouco mais de 6 mil soldados da borracha vivos e o Brasil possa prestar uma homenagem a essas pessoas que tão importantes foram para nós e para o mundo inteiro. Muito obrigado, senhor presidente.